Vamos lá, Isso. gente. Na aula passada eu falei um pouquinho sobre a criação de um universo, né? Que a gente vai estudar um pouquinho sobre como criar o universo para o nosso personagem de quadrinhos, né? Para nossa história em quadrinhos. E depois só é que a gente começa realmente a trabalhar no personagem, etc. Opa. Então, o primeiro passo foi trabalhar no universo, e quando a gente está falando de universo, o legal é a gente tentar trabalhar do geral para o específico. Ao invés de ficar tentando fazer, né, primeiro o personagem e descobrindo o que vai acontecendo com ele ao longo da história, a gente cria primeiro o universo no qual ele coexiste, né? E aí a gente vai dizendo como é que esse universo vai influenciando o personagem, o que é uma das partes mais legais para mim, particularmente, porque quando você cria um personagem dessa forma, pensando em como o universo influencia, ele está completamente ligado ao universo, ele está completamente conectado àquele universo, e praticamente tudo que ele faz, a partir do momento que você pensa dessa maneira, faz sentido, tem um embasamento, tem um porquê, o que torna ele mais profundo, torna um personagem mais interessante e mais cheio de características próprias, tá? Então, aqui a gente tem, né, o primeiro começando, para a gente poder fazer. A gente começa definindo o onde, o quando e o como as coisas acontecem, tá? Então, quando a gente define uma história aqui, a gente está trabalhando com essa ideia de onde, como e quando para definir o cenário como uma área mais ampla, tá? O porquê, né, é o que movimenta a nossa história, né? São as implicações, são todas as dificuldades e conflitos e etc. que vão gerar uma história pra gente, tá? Então, depois que a gente definiu o que acontece no nosso cenário, algumas pessoas vão reagir de formas diferentes para determinadas coisas, sabe? Então, é ali que entra o porquê das pessoas fazerem as coisas, dos personagens fazerem as coisas, e aí a gente define um enredo para a história, tanto para o vilão quanto para o herói, seja lá para quem for para os coadjuvantes e etc. Antagonistas, protagonistas e coadjuvantes. E o quem? O quem é a última coisa nessa tríplice que a gente estabelece, tá? É justamente o personagem, que é o ponto que todo mundo espera muito para poder fazer, né, e tudo mais, mas que por a gente já ter definido todas as outras coisas anteriormente, ele vai se encaixar muito melhor, vai ficar muito mais fácil de construir um personagem mais profundo, tá? Então aqui a gente está falando do personagem, das motivações, do tipo de comportamento que ele tem, das pessoas que o cercam, tá? E quando eu falo de personagem aqui, eu não estou falando só do protagonista, mas estou falando do antagonista, dos coadjuvantes, dos figurantes que vão passar pela cena. Tudo isso tem uma construção dentro do cenário e a gente pode trabalhar nelas quando a gente estiver abordando essa parte. Então, esse passo a passo meio que ajuda a gente a entender um pouquinho das hierarquias. Claro, existem várias formas de vocês fazerem, montarem as histórias de vocês, montarem os roteiros de vocês. Eu estou dizendo que funcionou para mim, tá? E eu vou dizer exatamente a que funciona para mim ao longo de todo o workshop. Se vocês quiserem ver outras abordagens interessantes, a gente fez 3 aulas durante o curso de férias da Ágora, tá tudo disponível lá para vocês no nosso site. E aí tem 2 aulas com a Vitória, uma sobre construção de narrativas e outra sobre construção de personagens. E tem uma aula comigo sobre fanzines, né, ou zines, que são formas de você fazer o quadrinho mais acessível, autopublicação, vamos dizer assim, tá? Então, são aulas que podem complementar muito bem o que eu vou dizer aqui e que tem algumas informações que eu não vou trazer para cá, porque para cá eu estou trazendo o meu jeito de fazer e tentando fazer isso da forma mais sucinta possível, cortando algumas etapas que eu acho que podem ser ou condensadas ou cortadas do processo, tá? Para a gente fazer essa primeira etapa toda, eu defini aqui que eu usaria o personagem do Kalkian. Kalkian, eu não sei se todo mundo aqui, acho que não, né? Vocês não estão todos familiarizados com Kalkian, mas ele é um personagem do RPG que a gente joga dentro da mentoria, tá? Ele é basicamente o taverneiro substituto que a gente tá utilizando. Ele tem mais ou menos essa aparência daqui, eu coloquei esse desenho só pra gente ter uma noção, não que ele seja necessário agora, mas é bom que a gente saiba que existe esse personagem e que ele tem uma função dentro da história. Tudo que eu for fazer quando eu estiver me referindo a Kalkian aqui vai ser relacionado a esse rapaz, né? Um aprendiz de mago que é substituto do taverneiro na taverna do fim dos tempos.
Então fica aí essa dica para vocês, tá? Hoje em si a gente não vai falar sobre nada disso. Hoje vamos falar um pouco sobre roteiro, tá? E para que ele serve, como a gente pode trabalhar com ele. Ainda não é aquela parte que a gente começa a trabalhar com desenho, tá? Embora dê para fazer, mas ainda não é aquela parte em que a gente vai desenhar os personagens, etc. Eu vou deixar para falar sobre isso na próxima aula, tá? Hoje a gente vai tentar entender e dissecar como é que a gente vai construir o nosso roteiro para nossa revista em quadrinho. Também tentando seguir uma ordem um pouco mais simples. Apesar de ser um pouco mais simples, eu separei em algumas áreas aqui e eu quero falar delas para vocês, tá? Primeiro vamos falar da sinopse, que é basicamente aquela apresentação curta explicando mais ou menos a sua história, mas sem dar spoiler do final, tá? No caso dessa sinopse, talvez até dê para fazer com spoiler no final, porque você que vai estar... essa sinopse é feita para você mesmo, mas de um modo geral ela é bem mais simples. Então tá aqui, ó. Ela serve para dar uma geral do que vai acontecer no episódio e a motivação da história, mas sem necessariamente contar o final. É o que você diz para as pessoas quando elas perguntam sobre o que é o seu quadrinho, tá? Aqui no caso eu vou explicar sobre a batalha contra as forças obscuras que estão acontecendo dentro da dimensão do fim dos tempos, né? E como Calquian, o taverneiro, está recrutando novos heróis para poder participar dessas batalhas. Para quem ainda não se tocou, tá? Esses novos heróis aqui são todas as pessoas que se associam na nossa mentoria. Então, se você quiser fazer parte dessa história que ainda está em construção, olha aí a puxada do jabá supernatural, venha fazer parte da mentoria da Ágora. R$30 mensais, você joga RPG e ainda melhora o seu desenho. Olha que coisa incrível. É bem tranquilo, bem de boa. Aí vamos pro segundo aqui, o argumento. O argumento, eu estou usando aqui argumento, mas não necessariamente tem esse nome, eu nem sei se é exatamente isso, tá? Mas é porque eu tratei como argumento a minha vida toda, então vai ficar dessa maneira, tá? Mas é onde você explica o que vai acontecer na história inteira, resumidamente, tá? Você vai pegar a sua história e você vai dar aquele spoilerzão dela do que vai acontecer, de um modo geral dentro da sua história, o que vai acontecer ali. Todas as coisas importantes vão ser descritas ali no argumento, tá? Aqui, ó. No caso, qualquer recebe um novo viajante, é o que eu vou fazer na história do final aqui, tá? No final do workshop eu vou apresentar a minha história, o meu quadrinho que eu fiz pro workshop. Não vai ter uma história super elaborada, etc., mas serve muito bem para apresentações e coisas do tipo, tá? E aí, no meu caso aqui, esse quadrinho vai contar o seguinte: qualquer recebe um novo viajante dimensional, ele entrega um grimório explicando como funciona a dimensão do fim dos tempos. Em seguida, ele passa uma missão para buscar um recurso importantíssimo junto dos Traulianos. O viajante encontra o recurso, porém precisa lidar com vinhas que a todos os momentos tentam agarrar e sufocar. Ele usa a eletricidade da nave dos Traulianos para derrotar as vinhas e sair com o item. Na verdade, isso aqui nem era o que eu ia colocar no meu negócio, não. Eu ia ficar só até aqui nessa primeira parte mesmo, em que ele entrega o Grimório e explica o que acontece dentro da dimensão do fim dos tempos. Porque não vai dar para colocar tudo isso aqui, né? Mas já seria uma boa premissa para uma história completa, sabe? Eu explicar tudo o que vai acontecer dentro da história. Inclusive, já dizendo aqui que ele vai sair com o item, tá? E aí, como ele vai resolver o problema? Então, eu apresento aqui uma necessidade, então uma introdução do que está acontecendo na história. Em seguida, ele passa uma missão. Isso aqui é uma necessidade, um problema acontecendo que precisa ser resolvido, tá? O viajante encontra o recurso, então é o ponto em que a gente vai ter os conflitos, onde as coisas de fato vão acontecer, tá? E como é que vai ser, eu dou um detalhamento um pouco melhor de como vai ser esse conflito, né? Ele vai ter que lidar com vinhas que a todo momento tentam agarrar e sufocar, e ele vai usar a eletricidade, que é a solução do meu conflito. Inclusive, aqui nesse agarrar e sufocar eu posso fazer um clímax se eu quiser, e aí ele coloca aqui a eletricidade, que é a solução do conflito, para poder finalmente a gente finalizar e voltar pro fim da história, tá?
Então o argumento é basicamente isso, é um spoilerzão da história explicando as coisas mais importantes que vão acontecer dentro do meu contexto, tá? Então isso aqui já serviria para eu, por exemplo, fazer uma história não muito grande, daria para fazer uma história aqui com 8 páginas, por exemplo, tranquilamente, até menos, tá? E ela funcionaria muito bem. Ou eu poderia super estender essa história por várias páginas, 24 páginas, 36 páginas, e daria certo também. Vamos lá. Escaleta, mais uma vez, eu não sei se é exatamente o termo que todo mundo vai utilizar, é o termo que eu utilizo, tá? E que funciona para mim. Isso aqui é uma dissecação do item anterior, tá? Então o argumento eu vou dar aquela dissecada nele e eu vou fazer um resumo do que vai acontecer em cada página do meu desenho, do meu quadrinho, tá? Isso aqui é muito importante porque às vezes você tem um super resumo da história, ou às vezes você tem a história escrita como se fosse um livro, tá? E aí, quando você faz uma parada nesse sentido, quando você faz uma coisa com essa pegada de fazer tipo um livro, você não sabe onde começa e onde termina cada página da sua história, tá? E isso faz com que você faça cálculos errados se você for simplesmente tentando desenhar o que está escrito ali. Você vai acabar calculando errado a quantidade de páginas, você vai acabar não aproveitando bem as viradas entre uma página e outra, e tem uns truquezinhos ali que a gente pode aproveitar, como por exemplo, você pode, se você tem uma página par, se você tem uma página ímpar, você pode guardar alguma surpresa para quando o leitor virar a página, ele se deparar com uma informação nova. Aí vamos lá, aqui eu fiz um detalhamento do que vai acontecer na primeira, na segunda, no caso aqui eu errei, né? Terceira, quarta e quinta página da minha história aqui. Como eu quero pegar e dar uma explicação mais alongada no começo da história, para que as pessoas possam se sentir inseridas dentro da história, então eu fiz o seguinte, eu vou explicar especificamente como funciona a dimensão do fim dos tempos nessas 5 primeiras páginas, tá? Então a gente tem aqui, ó, viajante chega na dimensão do fim dos tempos em queda livre, tá? O Calquian entrega o Grimório ao viajante e explica sobre ele o que pode fazer. Calquian fala sobre a dimensão do fim dos tempos e da guerra que aconteceu. Calquian mostra o hiperfluxo e Furianá, o devorador de dimensões, e explica o perigo. E Calquian fecha o livro e se apresenta, dando enfim boas-vindas ao viajante. Isso de fato é o que vai rolar no meu zinezinho pequenininho, tá? Essas 5 páginas são as páginas para as quais eu vou dar um pouco mais de atenção. Por quê? Porque é uma coisa pequenininha que dá para eu poder explicar o que vai acontecer na história, sabe? Mais precisamente. Talvez isso dê até um pouco mais do que 5 páginas. Eu posso fazer uma página maior, né? Posso fazer página dupla, essas coisas assim, para poder explicitar alguma coisa mais importante, tá? Então, isso daqui, cara, talvez seja uma das partes mais importantes na hora de construir um roteiro, porque é a partir daqui que você começa a imaginar como vai ser de fato cada cena. Nessa hora, você pode, por exemplo, começar a fazer alguns rascunhos no cantinho ali do seu roteiro, né? Fazer uns desenhozinhos mais ou menos de como vai ficar cada página e tal, quantos quadros vão ter. Em quantos quadros eu consigo definir aqui o viajante chegando na dimensão do fim dos tempos em queda livre, sabe? E o que acontece entre o viajante chegar em queda livre e o Calquian entregar o Grimório pro viajante, sabe? Tem que ter uma transição entre essas coisas aqui. Eu posso, obviamente, deixar isso descrito na escaleta, tá? Mas eu posso fazer isso de alguma forma mais simples se eu já tivesse na minha cabeça, tá? O mais importante se você vai trabalhar com uma outra pessoa e você vai escrever um roteiro para outra pessoa, tá? Isso tem que ficar bem explicado. Se você não vai trabalhar com uma outra pessoa e você tem a liberdade de poder fazer isso tudo sozinho, tudo bem, aí você pode falar, não, já sei como é que ele vai fazer isso aqui acontecer, eu já imaginei essa cena na minha cabeça 1 milhão de vezes, que é o meu caso, por exemplo, tá bom? Então fica aí essa dica para vocês. Aí a gente vai ter aqui o roteiro.
de fato, né? O roteiro bruto, o roteiro fechado, aquilo que você entrega pro desenhista para ele poder fazer, ou entrega pro você, desenhista do futuro, para você do futuro poder fazer, tá? Então, aqui é onde os fatos e as coisas vão acontecer e é onde você vai dizer quantos painéis há em cada página e o que acontece em cada quadro, né? Então, vale a pena usar a linguagem do cinema para cada enquadramento. Aqui, gente, essa é a parte mais complexa e ela é a parte mais completa. Exige um certo conhecimento. E aí vai ser conhecimento de quê? De escrita? Sim, mas também vai exigir de você um certo conhecimento de cinema. E aí você fala, putz, eu vim pro negócio de quadrinho, workshop de quadrinho, vou ter que começar a ver esses filmes cult do Scorsese, entendeu? Não necessariamente. Seria bom, seria excelente se vocês pudessem assistir, tá? Porque você aprende muita coisa com esse tipo de filme, porém, não necessariamente. Eu tava assistindo, por exemplo, essa semana, a série do Raio Negro na Netflix. Eu não sei se vocês já assistiram. Se não assistiram, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo na vida de vocês? Vão assistir Raio Negro, por favor. É bom demais pra vida, assim. É uma série de super-herói que às vezes você esquece que é uma série de super-herói. Ela trabalha muito bem com questões de preconceito, não só racial, mas também preconceito com relação a homoafetividade e várias outras situações. Super interessante. É uma série que tem debates políticos incríveis, maravilhosos, vocês precisam conhecer, mas que para o nosso workshop aqui ela serve como exemplo porque ela tem enquadramentos perfeitos em praticamente todas as cenas da série. Você pode dar pause e aquilo vira um excelente papel de parede. É lindo. O enquadramento de Raio Negro pra mim é um dos enquadramentos mais bonitos das séries atualmente, assim, de longe, e se pá, de muito filme que eu já vi. É uma série que ela tem uma parada que é legal, que é o seguinte, é o enquadramento com intenção. Eu vou falar um pouco mais sobre enquadramento na aula que vem também, mas é bom que você já tenha algumas noções a respeito disso. Por quê? Porque quando você começa a separar, né, as páginas, a dissecar o que vai acontecer em cada página, então eu pego a página 1 e eu separo ela vai ter 5 quadros e eu vou fazer quadro a quadro ali dentro daquele processo, eu vou ter que levar em consideração quais são os pontos de vista que melhor refletem aquela frase que o personagem está sentindo ou aquela cena que está acontecendo, sabe? Por exemplo, eu posso fazer uma cena de luta e colocar ela lateralizada, né? O personagem de um lado, o personagem do outro e os dois se enfrentando. Posso fazer isso, mas ela provavelmente vai perder um pouco do impacto. Se eu faço essa cena de luta com uma perspectiva interessante, com o personagem se movimentando em direção à câmera, isso já é uma outra coisa, já tem uma outra funcionalidade, tá? Não é necessariamente uma responsabilidade do roteirista dizer qual é o enquadramento de cada cena, porém é legal quando você tem isso organizado, principalmente se é você que está fazendo tudo, porque aí você já diz para você do futuro, ó, essa cena aí fica legal se for desse jeito aqui, talvez seja interessante. Já denota um planejamento. E se você quiser mudar de ideia no futuro, você já tem uma base, sabe? Você pode analisar quais as possibilidades para aquela cena conforme você vai escrevendo e conforme você vai desenhando. Então fica aí essa dica para vocês. Existem vários tipos de roteiro, tá, gente? O modelo que eu vou mostrar aqui, mais uma vez, é o que funciona para mim, mas existem outros tipos, como por exemplo, deixa eu descer aqui, existe um roteiro clássico de cinema que você tem o que vai acontecer na cena, tá? O que vai acontecer no quadro, e aí você tem a descrição daquilo aqui. Você pode desenhar o quadro aqui, tá? E dizer mais ou menos o que vai rolar, e aí você desenhar, descrever o que vai acontecer em cada quadro aqui, assim. Então vamos lá, no quadro 1 o personagem se encontra com outro personagem, no quadro 2 o personagem dá um soco no personagem B, no quadro 3 o personagem B e C, A e B vão de encontro um com o outro para poder se golpearem novamente. No quadro 4 tem só
a cena do olho aqui, só a flechinha do olho ali, para dar um pouco mais de intensidade para a cena, e uma fala do tipo, eu vou me vingar ou algo do tipo. Bem genérico mesmo, mas isso aqui é bastante interessante para a gente poder entender que tipo, você pode fazer com outros formatinhos que sejam mais simpáticos para vocês, ou que sejam mais confortáveis para vocês. Um outro formato que eu gosto bastante e que é muito utilizado, por exemplo, por quem desenha mangá, alguns roteiristas de mangá fazem dessa maneira, é desenhar, rascunhar o modelo da página, sabe? E aí já faz o desenho com as falas aqui assim. É um desenho porco, ridiculamente torpe, escroto de feio, tá? É só feito rápido ali para poder dar uma noção mais ou menos do que vai acontecer, às vezes com um bonequinho de palito mesmo, tá? E aí o desenhista vai lá e fala, putz, eu acho que essa cena fica legal, mas talvez a gente pudesse fazer dessa maneira e tal. É uma forma também de se fazer, mas eu não gosto tanto dessa porque você não tem tantas chances de corrigir assim, ou corrigir acaba dando um pouco mais de trabalho, tá? Então essa segunda aqui eu não acho tão interessante. Fiz um desenho tosco aqui, tá? Porque é isso, não tinha necessidade de fazer um negócio perfeitinho. Perfeitinho não. Então, beleza, aqui a gente vai ter esse tipo de roteiro aqui, né? E ele vai dizer pra gente o que vai acontecer em cada quadro, em cada cena. Você pode fazer isso no seu computador, você pode fazer isso numa folha de caderno, você pode fazer isso no seu celular, tá? O importante é que você saiba o que acontece em cada quadro, tá? Essa explicação do que acontece em cada quadro, ela é fundamental para você não se perder, para você não superar, por exemplo, a quantidade de quadros que vai ter em cada cena. Por exemplo, alguns quadrinhos vão exigir que você tenha mais quadros, outros quadrinhos vão exigir que você tenha menos quadros, tá? Por exemplo, se você tem um diálogo, faz sentido que você tenha vários quadros acontecendo, ou quadros muito grandes, mas com bastante fala dentro dele, tá? E aí tudo bem, você consegue fazer isso num diálogo, faz sentido você tem espaço para poder trabalhar. Numa cena de ação isso é mais difícil. Primeiro porque em cena de ação normalmente as pessoas não costumam ficar falando, e segundo porque você vai estar tentando utilizar o cenário e tudo mais ao redor para poder complementar a sua cena. E aí quando você coloca um balão de fala em cima, você meio que estraga a cena, por assim dizer. Tem uma outra coisa importante, que mais pra frente no processo de criação de quadrinhos, o seu roteiro ele vai ter que passar por uma edição. O que significa que você desenhou tudo, você coloriu tudo, você colocou o balão de fala, você colocou as falas lá dentro. Alguém vai ter que vir dizer, putz, essa fala tá muito grande, a gente precisa que esse balão seja menor para poder mostrar um pouco mais do cenário do que está acontecendo. E aí é normal que alguém venha e corte, geralmente é o editor, ele vem e corta para você, tipo, olha, essa informação aqui é demais, a gente pode dizer a mesma coisa com menos palavras, tá? No nosso caso, que são baixa renda, ok, estamos aqui na dificuldade de trabalhar sozinho, vivendo nessa indústria ingrata que é a indústria do quadrinho nacional, mas muito, muito gostosa de se viver, tá? A gente vai ter que fazer isso sozinho, tá? Então eu recomendo que você faça a edição do seu texto, tá? Antes de você passar o texto pro papel de fato, né? Pro balão. Não que não dê para você fazer isso quando você vai passar pro balão, mas eu acho que você fazer essa edição agora e porventura depois fazer ela de novo lá no final pode ser bastante interessante para você sintetizar algumas cenas, tá? Por exemplo, algumas coisas não precisam ser ditas, tá? Algumas coisas no quadrinho elas podem simplesmente ser mostradas. O famoso show don't tell, don't show, ou show don't tell, eu não lembro. Show don't tell. Você mostrar o que está acontecendo, mas não precisar falar. Eu uso muito como exemplo Super 11. Não sei quem já assistiu aí, mas eu acho maravilhoso o Super 11. Aí, ó, gente que conhece. Eu acho maravilhoso o Super 11 e tem uma parada que me irrita, mas ao mesmo tempo me faz dar gargalhada demais esse Super 11,
que é o seguinte: o personagem ele chuta a bola lá do meio do campo e aí a bola vai pegando fogo na direção do goleiro. Aí o goleiro grita: mão demoníaca! E aí aparece um demônio atrás dele, coloca a mão na frente assim e segura a bola. E aí você vê ali, né, a mão demoníaca do demônio segurando a bola. Só que além disso, aparece escrito em japonês mão demoníaca. E aí tem a legenda em português embaixo, mão demoníaca. E como se não fosse o suficiente, o narrador fala mão demoníaca. E como se tudo isso já não fosse demais, alguém no cenário, um coadjuvante, um figurante grita: meu Deus, eu não acredito, ele fez a lendária mão demoníaca. E aí são 7 vezes a mesma informação rolando na cena. E aí você fica: esse pessoal acha que eu sou estúpido? Acha que eu sou idiota? O que tá acontecendo aqui? Eu amo essa cena e eu odeio. Eu tenho uma relação de amor e ódio com essa cena que é maravilhosa, sabe? É um negócio que mexe comigo bastante, assim, me deixa bastante emocionado, inclusive. Mas entende qual é o conceito do show don't tell? Se você já está mostrando como vai acontecer na cena, você não precisa explicar o que está acontecendo na cena. Tipo, se o cara pega e puxa uma faca e joga na direção do oponente, sabe? O oponente não precisa dizer: meu Deus, ele puxou uma faca e jogou em minha direção, sabe? E aí a pessoa que tinha morrido na cena anterior, ela levanta dos mortos e diz: meu Deus, ele quase foi atingido pela faca, sabe? Não é isso, a gente não precisa dessas informações. A gente precisa ser mais sucinto, mais conciso no que a gente quer dizer, até para poder as coisas ficarem mais claras, a gente passar a mensagem diretamente e mais rapidamente. Então, o show don't tell, ele tem muito disso, de você tentar mostrar na cena o que vai acontecer, tá? E aí entra a importância de um bom enquadramento, de uma boa composição, tá? De um bom contraste da cena. Eu vou falar mais sobre contraste na próxima aula também, tá? Mas você ter ali uma organização legal que mostre o que está acontecendo na cena com clareza, tá? Isso é extremamente importante. Você pode começar a definir isso tudo no roteiro. Evite repetir informações, tá? E ao mesmo tempo evite dar informações de menos, tá? Por exemplo, tem muita gente que começa a fazer os primeiros quadrinhos e aí enche o quadrinho de referência interna, de piada interna, que só os amigos vão entender. É super legal, é muito interessante para os seus amigos. Para quem não faz ideia da piada, cara, não vale a pena você colocar aquilo, sabe? Quando eu comecei a fazer os primeiros quadrinhos do Dançarino lá atrás, por exemplo, eu tinha uma piada interna que não fazia tanta diferença, né? Era uma referência interna que não fazia tanta diferença, mas que não, pra quem não era de fora, não ia fazer diferença nenhuma, se tivesse ou se não tivesse. Que era o nome dos personagens, que eram todos nomes de amigos meus, e as aparências dos personagens eram baseadas em amigos meus. Não faz diferença, sabe? Tipo, a pessoa tá cagando pro nome e pra aparência do personagem se ela não for fundamental pra história. Então, foi uma parada que eu coloquei porque não faria diferença. Mas se eu tivesse, sei lá, colocado alguma piada que eu contei pra um desses amigos meus, ou tivesse colocado, tipo, fulano de tal tem a fama de que, sei lá, não toma banho, não vai fazer diferença pra ninguém, sabe? É uma piada que talvez entre os meus amigos desse certo, mas pra quem tá valendo de fora não ia fazer diferença nenhuma. Então, evitem, por exemplo, esse tipo de piada também. Eu sei que às vezes parece que vai ser super engraçado, super incrível, e não vai, sabe? Não vai. Isso se você fizer uma vez, ok, tá show. Agora se você ficar tentando fazer isso recorrentemente, aí principalmente você estraga bastante o contexto do seu quadrinho. Então tenham essa preocupação também de não dar informação de menos, de dar ou de dizer alguma coisa que a galera vai ter que supor que aconteceu, tá? Porque isso pode virar furo de roteiro. E aí entra uma parada super importante, tá? Quando eu falei lá atrás de montar, né, o ambiente em que as coisas vão acontecer, primeiro a gente estava falando justamente de trabalhar com um roteiro que vai ter menos furos.
Então primeiro você cria o ambiente, depois as motivações de cada um, e aí sim você vai construindo melhor o personagem. Porque aí você tá cobrindo os furos, sabe? Aí você fala, mas como é que eu vou fazer a motivação do personagem sem ter o personagem? Cara, você não precisa necessariamente começar a pensar em rosto, você não precisa começar a pensar em itens valiosos, roupas e etc, cicatriz na cara do personagem, antes de pensar na história dele, sabe? Esse tipo de coisa você só faz depois que você tem uma ambientação bem fundamentada, e aí você tem um enredo que está acontecendo. Seu personagem, por exemplo, ele é um guerreiro, e aí ele perdeu o olho em uma batalha, e ok, se você só disser que ele perdeu o olho numa batalha, foi sem sentido, sabe? Tipo, ok, ele perdeu um olho numa batalha. Um monte de gente perde olho na batalha, tem gente que perde braço na batalha. Não faz a menor diferença. Agora, se você pega e fala, não, ele perdeu o olho numa batalha enquanto ele tentava defender o soldado inimigo do próprio general, assim, sabe? E aí você fala, nossa, ele é o cara que se põe acima das outras pessoas e etc. Ou então ele perdeu o olho na batalha porque ele foi traído pelo amigo dele que vai voltar como vilão no final da história. Aí você tem uma pegada, sabe? As coisas têm um motivo para terem acontecido. Significa que tudo precisa ter um motivo? Não. Mas é bem normal que as coisas tenham um motivo. Sabe, não sei se todo mundo aí que está acompanhando Loki, ou as séries da Marvel, ou qualquer série que vocês assistam, tá? Eu vou pegar uma que é mais universal, que todo mundo deve conhecer, Harry Potter. Se vocês não viram Harry Potter também já fica difícil, alerta de spoiler, tá? Fica aí a dica. Em Harry Potter, as coisas que você vê no começo do primeiro filme vão aparecer pra você, vão voltar pra você nos próximos filmes. Então, vamos lá, um dos mais clássicos. No começo do primeiro filme de Harry Potter, né, lá quando o Harry tá dentro do trem com o Rony e a Hermione, o Rony entra com um ratinho dele lá e você fala assim, que legal, algumas crianças têm ratos, outras crianças têm corujas e parará. Ok, parece algo completamente comum, algo completamente sem necessidade ali, não tem uma importância muito grande, mas ajuda a construir o ambiente. Crianças bruxas normalmente têm algum animal que as acompanha. E o Rony, coincidentemente, tem um rato que tem só 9 dedos. Ok? E aí quando você vai conhecendo mais da história, chega lá no terceiro livro, você descobre que tinha um tal de um Pedro Pettigrew que foi assassinado pelo Sirius Black, e que tudo que sobrou do Sirius Black foi um dedo, só que você tá completamente anestesiado no meio da história. Aconteceu tanta coisa, tem um livro de diferença entre um e outro. E aí você fica assim, mano, caguei pro tal do Pedro Pettigrew que explodiu e só tinha um dedo, entendeu? E aí o tal do Pedro Pettigrew, ele começa a aparecer na história, entendeu? Ele aparece no mapa do Maroto como sendo uma pessoa que existe, mas como assim? Pedro Pettigrew morreu, como é que ele pode estar aparecendo ali no mapa do Maroto e tal? E aí a gente descobre que o Pedro Pettigrew tá sempre perto do Harry e sempre perto do Rony, sabe? E aí você fala, como assim? Será que ele se disfarçou de criança e tá seguindo o Harry e o Rony? O que tá acontecendo e tudo mais? E aí a gente descobre no final do livro que o tal do Pedro Pettigrew, do qual só sobrou um dedo, na realidade era um animago, era uma pessoa com capacidade de se transformar em um animal. E ele era, por coincidência ou não, no caso não, a gente sabe que não, ele era um rato, justamente o rato que o Rony tinha, sabe? E assim, várias dicas foram dadas pra gente ao longo dos filmes, avisando, por exemplo, que aquele rato, ele estava vivendo mais do que um rato normal, que ele era passado de geração em geração, ok? Ele não tinha um dedo, e tudo que sobrou do Pedro Pettigrew era um dedo, entende? E aí, tipo, ele ter aparecido. Cara, são várias dicasinhas que foram dadas, tá? Informações que estavam lá e pareciam completamente desconexas. Pareciam informações que só compunham um cenário, que só faziam parte do cenário.
E aí ela simplesmente foi lá e foi trabalhada dessa forma para poder virar depois um grande plot twist. Então, olha a importância de novo de ter um cenário. O fato de todas as crianças terem um animal dentro de Hogwarts, né, ajuda a encobrir o fato de que um cara estava disfarçado de animal dentro da escola. Olha só que interessante, sabe? Então, características do cenário são usadas para a trama principal. Características do cenário são usadas para o enredo principal do seu cenário, sabe? Então, o enredo está contido dentro do cenário, igualzinho a gente viu no exemplinho aqui atrás. Oh, meu Deus. Aqui atrás, igualzinho a gente tem aqui, tá? Então a gente tem o cenário e dentro dele a gente tem o enredo e dentro do enredo estão os personagens, tá? Então é bem essa a ideia de quando a gente está construindo um roteiro aqui, a trabalhar com a possibilidade de pensar um pouquinho mais em como os cenários funcionam para ajudar a gente aqui. Eu ia falar mais alguma coisa que estava aqui na minha cabeça e aí ela foi embora, desapareceu. Agora não existe nem nas minhas lembranças. Que triste. Mas, enfim, vamos pular para a próxima e depois eu volto. Tá? Então, aqui a gente vai ter a página descrita e dissecada parte a parte. Por exemplo, eu quero fazer aqui, essas cenas que eu vou ver aqui, eu já deixei definido aqui que todas as cenas serão vistas do ponto de vista do viajante. E anteriormente eu tinha dito que na página 1 o viajante ia chegar na dimensão do fim dos tempos em queda livre. Tá? Então eu sei que o que eu tenho que fazer nessa página aqui, nessa primeira página, é o seguinte: fazer a cena em ponto de vista, sempre do ponto de vista de primeira pessoa, tá? Do ponto de vista do viajante. E eu tenho que fazer aqui, por exemplo, panorama da dimensão do fim dos tempos. Então, mostrar uma cena mostrando a dimensão do fim dos tempos, aquela ilha flutuante, no meio do nada, no meio da galáxia, assim, e aí ela flutuando, tá? E aí eu vou fazendo no quadro 2, ela um pouco mais próxima, né? Com as rachuras de movimento indo em direção ao centro para dar aquela sensação de que o personagem está se movimentando em direção ao centro da ilha, né? No quadro 3, a ilha ainda mais próxima, com as rachuras ainda mais intensas, tá? Não tem fala nessa primeira página, não há necessidade de colocar uma fala, a não ser que eu coloque tipo um quê de espanto, sabe? Uma imagem de um balão de fala de espanto, ou o personagem gritando não, e tipo, colocar isso em vários balãozinhos assim na cena, pode ser bastante interessante. No quadro 4, a ilha está ainda mais próxima, o viajante está com os braços cruzados na frente do rosto, isso é um desafio, né? Eu vou ter que fazer o braço cruzado aqui, e logo em seguida, no quinto quadro, a gente vai ter a tela preta, como se ele tivesse fechado os olhos, tá? Esses são recursos narrativos. A gente vai estar utilizando isso, a gente vai estar descrevendo essa cena narrativamente para que a gente possa depois representar ela lá na frente e ver com clareza o que a gente vai fazer, tá? Por que eu defini que todas as cenas serão vistas do ponto de vista do viajante? Porque eu quero que o leitor seja o viajante, tá? Por que eu não estou colocando falas para o viajante? Vocês vão ver que ao longo dessa cena aqui toda, o viajante ele não vai ter fala. Por quê? Porque esse é um recurso, por exemplo, utilizado em jogos RPG. Normalmente o personagem que você controla é mudo, tá ligado? Para que você se sinta como sendo o personagem, para que você se sinta como se estivesse conversando com a pessoa, com os NPCs, né? Então, meio que eu estou usando, olha só, um recurso que vem dos jogos e eu estou inserindo dentro da minha narrativa pro quadrinho, tá? O POV, né, o ponto de vista do viajante, primeira pessoa, tem o mesmo objetivo, sabe? Então eu vou usar dois elementos para reforçar o que eu quero dizer ali dentro daquela cena, tá? Por que eu comecei essa cena aqui do quadro 1 com um panorama? Porque panoramas ajudam a explicar o que está acontecendo. Você mostra a cena inteira para mostrar para as pessoas qual é o cenário em que as coisas vão acontecer.
Não é à toa, a gente não coloca um panorama porque sim, aleatoriamente. Você coloca um panorama ali para que as pessoas saibam que existe uma ilha que flutua no meio da galáxia, sozinha, onde nada acontece, e as pessoas elas simplesmente aparecem misteriosamente no céu dessa ilha e vão sendo puxadas para lá, sabe? Então, o panorama tem essa função, né? Aí aqui eu vou criando as sensações de movimentação em direção à ilha e etc. E essa é uma cena que é construída quadro a quadro. Pensa que você é o diretor de um cinema, de um filme, sabe? E você vai tentar agir como se fosse esse diretor. Por isso, ter algum conhecimento de cinema ajuda muito, muito nesse processo. Então, ó, a gente tem cena 4, na cena 5 tem a tela preta e logo em seguida, né, no mesmo quadro tem um balão de fala dizendo: não se preocupe, viajante, você está seguro. E a gente já vai pular para a segunda página. Lembra que eu falei que você pode ter ali na página ímpar, você poder virar a página e descobrir alguma coisa quando vira essa página, ter alguma coisa mais impactante, tá? Então você tem essa possibilidade. O que eu fiz? Aqui eu coloquei o seguinte, ó, quadro 1, quadro 2, né? Eu vou fazer isso bem resumido aqui. Então, o Calquian, ele, né, que é o personagem que eu já apresentei para vocês anteriormente, ele aparece com a mão no ombro do viajante, né? E atrás do Calquian um portal atrás dele, indicando que eles passaram por um portal onde o viajante se esborrachasse no chão, né? E ele pergunta, você está confuso, né? E aí, antes que o viajante responda qualquer coisa, o Calquian já puxa a memória, entrega na mão do viajante e diz: toma isso, vai ser muito útil para você. No quadro 3, o Calquian ele se senta, né, com o próprio Grimório nas mãos, e aí ele diz: eu vou explicar tudo. Todo estrangeiro nessa dimensão é um ninquinomante, pode fazer magias com tintas como essas. E por aí vai, eu vou trabalhando mais a cena mais pra frente. Eu acho que, eu poderia obviamente ficar cutucando isso aqui eternamente, tá? E mostrar pra vocês o roteiro inteiro, etc. Mas eu acho que para entender a estrutura já é o suficiente, tá? O mais importante é você saber que você tem uma marcação de página, o que acontece na página 1. E dentro da página 1, contida na página 1, está quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro 4, quadro 5. Ah, Lucas, quantos quadros eu faço? Quantos quadros você quiser. Só lembre-se que quanto mais quadros você faz numa cena, maior é a quantidade de informação e isso pode ser extremamente prejudicial para sua narrativa. Se você quer uma cena contemplativa, uma cena que é calma, uma cena que é tranquila, você pode fazer essa cena um pouco mais... essa página um pouco mais limpa, tá? Então você já pode ir pensando nisso desde o roteiro, né? Eu vou explicar mais uma vez, né? Eu vou explicar isso para vocês na aula que vem, mas isso vai deixar para vocês uma situação de cena um pouco mais tranquila, um pouco mais suave. Deixa eu voltar aqui no desenho do Thiago Spiker, nas cenas do Thiago Spiker. Deixa eu ver uma cena que ele faz. Tem uma parada que ele faz aqui que eu não recomendo, embora até faça algum sentido. Faz algum sentido, mas eu não recomendo, porque a cena fica um pouco pesada. Mas eu vi que nos últimos quadrinhos dele ele corrigiu isso, tá? Mas olha só, por exemplo, uma coisa que a gente não precisava que acontecesse. Ele deu essa cena aqui de cima, essa aqui, né? Aqui embaixo a gente tem os personagens passando por esse corredor e etc. E ok, nesse quadro aqui é importante, e nesse quadro aqui é importante que tem um cenário, embora o cenário seja muito carregado. Faz sentido, ajuda na construção da cena, porém eu acho que talvez pudesse ser um pouquinho menos carregado, principalmente esse quadro aqui, porque a gente teria uma cena um pouco mais leve de se ver. No entanto, pro caso da cena dele, até que cai bem e faz sentido, porque
eles estão dentro de uma masmorra. A sensação é de que as coisas sejam um pouco mais pesadas. Ele poderia ter feito isso aqui com mais sombras e daria mais contraste para a cena. Eu acho que ficaria melhor, tá? Mas ele também acabou compensando com a ideia de que tipo, aqui a gente tem um quadro e esse quadro ele se repete aqui, ó. E ele tem uma funcionalidade que vai além da estética. Ele é funcional aqui, ó, nesse outro quadro aqui. Tá? Então, ele poderia, por exemplo, não fazer, por exemplo, o cenário em alguns dos quadros aqui embaixo. Ele pode não fazer, tá? Mas ele optou por fazer em todos porque ele vai ter uma funcionalidade estética. Vocês podem, inclusive, fazer a mesma coisa. Por exemplo, aqui, ó, esse quadro de cima, ele é vazio. Não tem nada. Por quê? Porque o cenário não serve de nada aqui. Não faz diferença aqui, tá? Nos de baixo, sim. Então, vocês têm essa opção. Vocês podem, inclusive, sei lá, fazer as cenas abertas, né? Com cenários bem abertos, assim, sem a delimitação do quadro. E tá tudo bem também, funciona bastante para poder dar uma sensação de pensamento amplo, de lugar claro ou lugar vazio também, né? E das cenas serem maiores. Mais uma vez, né, eu tô fazendo aqui o jabá, porque todas as coisas se conectam e a gente não faz as coisas em vão aqui, né? O livro do Will Eisner, tá? Esse livro é premiação para o primeiro lugar do concurso de quadrinhos. Para quem ainda não se inscreveu, tá? Fica aí a dica. Corre atrás, fazer um quadrinho de até 10 páginas e tenta concorrer isso aqui, porque isso aqui é muito legal, tá? E o Will Eisner, ele é um mestre do enquadramento, tá? O Will Eisner, ele é um monstro do enquadramento, tá? Tipo, essa cena aqui, ó, de Hamlet num terraço, é um enquadramento muito livre, muito limpo. Olha essa cena em que o rapaz está de peito aberto, virado para o nada, sabe? Virado para o vazio. Olha como é que esse quadro aqui parece muito maior do que os outros dois quadros, embora ele tenha exatamente o mesmo tamanho que o quadro de baixo, tá? Ou aproximadamente o mesmo tamanho. Mas olha só como é que ele é grande, é espaçoso. Por quê? Porque não tem o limite da borda. No máximo que a gente vê de limite de borda aqui é o que está do outro lado da página, sabe? Que vaza um pouco no papel. Mas olha que lindo que é. O Will Eisner, ele é um gênio, tá? Ele era, né? É um gênio absurdo, assim. Percebam que, tipo, quando eu for mostrar alguma coisa do Will Eisner, sempre tem um super contraste. Isso aqui, olha só, é a primeira página do quadrinho do Will Eisner. E aqui já é uma decisão de enquadramento, tá? Ele optou por não ter quadros, mas ele separa a introdução do texto, tá, com a apresentação da cena. E aí, ó, até o textinho aqui em cima, ele é personalizado pro que está acontecendo. O Eisner fazia muito isso nos quadrinhos dele, né, de fazer os textos personalizados que cabiam dentro da cena, assim. Ele é fantástico. Mano, sinceramente... Ó, essa cena aqui, ó, é uma cena muito bonita, muito legal. Por quê? Ela é uma cena que é para ser confusa, mas ao mesmo tempo ela é fácil de entender. Primeiro porque ele trabalha muito bem os contrastes, tá vendo? Ele dá uma separação bem legal. Mas para a narrativa aqui, ele quer mostrar a moça gritando o rapaz e ela não sendo ouvida por ele, porque ela está no meio da cidade grande, no meio de muito barulho. Então, olha só, aqui ele está contando tudo a partir das onomatopeias, né, a partir dos quadros mais escuros e cheios de pessoas, né, como esse daqui e esse outros dois aqui de baixo, tá? Então ele dá uma trabalhada legal nessa questão de, tipo, você está mostrando as coisas e não necessariamente explicando, né? Porque aqui faz sentido. Ele encheu de recurso aqui para que fizesse sentido que as coisas acontecessem. Olha como é que ele deixa o quadro preto aqui, que é aquele quadro da cara de bunda. A famosa cara de bunda de quando você cumprimenta alguém na rua e a pessoa nem te olha, e aí você tem que fingir que está ajeitando o cabelo, entendeu? Essa daqui é
padrão. E aí ele usa o preto para dar aquele impacto na página branca, sabe? E ele volta para a normalidade da cena. Ele usa o branco aqui para dar impacto também, só que aqui é o oposto, ela ainda tentando, ela se esforçando o máximo possível, sabe? E aí ela não consegue chamar a atenção da paz. É bem interessante a forma como ele vai trabalhando as coisas aqui. E tem muitos outros exemplos desse cara aqui. Caso você fale, não quero participar do concurso, eu prefiro gastar o meu dinheiro comprando esse belíssimo exemplar de livro. Esse livro está na Amazon, custa, acho que R$63, eu acho, tá? É muito barato pro material que é, então vale a pena vocês comprarem, tá? É excelente esse livro. Se vocês não têm, pelo amor de Deus, tenham. É um pecado você querer fazer quadrinho e não ter esse livro. Eu passei muito tempo da minha vida querendo esse livro e não tendo, porque eu ficava deixando para depois. E aí depois que eu abri esse livro eu falei, nossa, por que eu não peguei ele antes, sabe? Tem tanta coisa que eu podia ter feito nos meus quadrinhos muito tempo atrás e eu não fiz porque eu não quis fazer, sabe? Tipo, porque eu não tinha acesso a essa informação aqui. Então esse livro é um livro essencial para todo mundo. E embora eu não recomende, né? Mas sempre existem os meios alternativos. Então vai que vocês são adeptos a isso aí. Tá? Nossa, falei pra caramba mesmo. Não, eu tô suando. Tenso aqui. Mas, enfim, essa ideia do roteiro mais pensado, separado, tá? Ela não é nova. Como eu disse, ela é algo que você vai achar outros modelos dela na internet. Se você procurar por aí, você fuçar, você vai achar muito modelo legal de roteiro. Se vocês querem umas dicas legais também sobre o roteiro, que eventualmente estão surgindo por aí, que o personagem a pessoa vai sempre falando dele, eu recomendo muito que vocês assistam o canal do Marcos Beck. Sim, ele liberou, já liberou, inclusive, se vocês quiserem, já pode. Liberou monetização no Flipthrough, tá? É maravilhosa. Flipthrough é uma plataforma para quadrinhos, tá, gente? Então, se vocês quiserem publicar quadrinho, é plataforma para autopublicação. É para galera que não tem condições de bancar uma impressão, tá ligado? E quer publicar o quadrinho mesmo assim, Flipthrough tá lá para isso. E ele tava falando recentemente nos vídeos dele aqui sobre como é o algoritmo do Flipthrough, né? Que ele é baseado principalmente em comentários. Tipo assim, você ganha mais destaque à medida que você vai sendo comentado. O que dá pra gente explorar algumas mecânicas interessantes do quadrinho, tá? E depois eu vou falar sobre isso também. A nossa última aula é sobre autopublicação, então eu vou falar um pouquinho mais sobre como explorar essa plataforma aqui do Marcos Beck. Mas o mais legal é que o Marcos Beck ele tem vários vídeos, eu já citei isso na aula passada, tá? Ele tem vários vídeos sobre quadrinhos, especificamente sobre produzir quadrinhos e mais especificamente ainda sobre produzir quadrinhos curtos, tá? Então, se você quer entender como produzir um quadrinho curto, esse cara aqui, ele dá dicas valiosíssimas, assim. E ele tem uma produção absurda, não é só um cara que fala não, tá? Ele faz bastante. Ele explica como escanear com o celular. Ele é aquele cara que é o MacGyver do quadrinho nacional. Mano, você não tem um scanner em casa pra poder digitalizar a sua página? Vamos lá, vamos fazer uma página, eu vou te explicar como é que você faz a página e aí eu vou te explicar como é que você usa o seu celular pra fazer isso aqui, tá ligado? É fantástico. Esse cara aqui, ele tem toda a minha admiração e eu recomendo demais pra vocês, porque ele dá dicas muito boas, né? E aqui na temporada 2019, ele dá muita dica relacionada a roteiro e dúvidas comuns, tá? Como, por exemplo, como registrar o seu personagem, né? Como desenhar o mesmo personagem várias vezes. É o tipo de coisa que eu também vou falar um pouquinho na próxima aula.
para que a gente tenha uma boa noção, assim. Cara, tem muito vídeo legal aqui. São vídeos curtinhos, mas muito explicativos, então vale a pena vocês darem uma olhada. E vocês vão aprender muita coisa com ele, com certeza. Eu recomendo bastante. Tá? O seu roteiro ele precisa ser eficiente sozinho. Tá? Se você montou um roteiro, a pessoa leu o roteiro e leu ali com aquela divisão de quadros e etc. Tá? E ela conseguiu entender o que está acontecendo na história, mesmo sem ver a página, tá? Então você está fazendo certo. Tá bom? Isso é uma parada um pouquinho complicada, principalmente depois que você aprende alguns termos técnicos de enquadramento, etc. Você fica primeiro plano, segundo plano, em plongé, contra-plongé, sabe? Câmera rotativa e mais um monte de outras coisas que você vai aprender de cinema. Depois que você aprende essas coisas e você coloca no roteiro, é normal ele parecer meio técnico demais e acabar confundindo um pouco quem estiver lendo. Mas se você pegar esse roteiro, entregar na mão de uma pessoa e ela conseguir ler bem e falar, cara, que cena legal, mano, perfeito. Então você está sabendo fazer direitinho o seu roteiro, tá? Tem uma coisa legal, eu acho que eu lembrei o que eu ia falar antes. Às vezes você não tem uma ideia para criar o seu roteiro, você não sabe por onde partir, certo? Às vezes você não tem ideia de onde começar a sua história, você não sabe de onde partir e para onde ir, tá? Como diria o gato de Cheshire, acho que é isso, o gato da Alice, é esse cara ali. Para quem não sabe para onde ir, qualquer lugar é caminho. Então se vocês tiverem um bom ponto de partida já é o suficiente, sabe? E aí uma forma de vocês praticarem essa criação de roteiros é vocês pegarem contos de fadas, contos para crianças, contos dos irmãos Grimm, sabe? É um bom exercício para vocês. Se vocês não têm ideia nenhuma, tenta revisitar aí uma história, sei lá, da Chapeuzinho Vermelho, que sei lá, a Chapeuzinho Vermelho lutava karatê e aí o lobo teve uma surpresa desagradável, sabe? Ou então, sei lá, um João e Maria em que a bruxa se deu bem no final, sei lá, define um gênero por qual isso vai acontecer, tá? E aí vocês conseguem desenvolver bem essas histórias assim. E outra coisa que eu também já recomendei, acho que é super legal, são os contos de terror de uma linha, ou contos de terror, os menores contos de terror do mundo, tá? Tipo, o que eu tinha falado do último homem do mundo estava sozinho e alguém bateu na porta. Menores contos de terror. Aqui, ó. Os incríveis microcontos de terror em 2 frases. Acordei com barulho de batidas em algum vidro. Primeiro pensei que o som viesse da janela, até que eu vi o som do espelho outra vez. É uma história de terror aí. Colocar isso em quadrinho pode ser interessante. A última coisa que eu vi foi meu despertador mostrando que eram 12h07 antes que ela atravessasse suas longas unhas podres no meu peito, com a outra mão abafando meus gritos. Me sentei na cama aliviado, que era só um sonho, mas quando vi no despertador eram 12h06. Ouvi a porta do roupeiro se abrir. Olha aí, ó. Outra história interessante para se fazer. Curtinha, pequenininha, mas funciona bastante, sabe? Então, tem várias ideias aqui, várias ideias. E vale bastante a pena vocês verificarem isso aqui, porque às vezes é um bom princípio para você colocar em quadrinho. Olha esse aqui. Fizeram inclusive isso, né? O microconto desse aqui, ó, estava cobrindo meu filho quando ele me diz: papai, vê se tem monstro debaixo da cama. Para agradá-lo, olhei embaixo da cama e vi ele, outro dele, embaixo da cama, olhando para mim, tremendo e murmurando: papai, tem alguém na minha cama. E aí fizeram um quadrinho com isso. Boa noite, filha, durma bem.
mas tem algo no armário, te garanto que não há fantasmas aqui, vai ter alguém na minha cama. E aí a cena termina assim. Ah, que negócio aterrorizante. Alguém não vai dormir hoje? Eu espero. Quer dizer, não, nada a ver. Enfim, olha isso aqui, ó. Eu nunca durmo, mas não paro de acordar. Só coisa bizarra, só coisa interessante, sabe? É uma história que ela não tem um começo, meio e um fim, mas elas podem servir muito bem pra gente colocar isso em quadrinhos, sabe? É bastante funcional. Enfim, então ficam aqui essas dicas. Vocês podem usar esse tipo de coisa também para poder começar a partir daí, de fazer a partir de um microconto ou de um conto que vocês já conhecem, ou vocês podem pegar letras de música e tentar transformar aquilo em quadrinho. Funciona super bem. Inclusive, se eu não me engano, a primeira turma para a qual eu dei aula, uma das alunas, ela fez o trabalho de conclusão de curso dela, foi uma música que ela transformou em quadrinho também. Ficou bem da hora, bem legal. Enfim, essa é uma dica que vale bastante a pena, e que eu acho que, se vocês fizerem algo nesse sentido, vai facilitar bastante o processo, ao invés de vocês ficarem tipo, o que eu vou fazer, eu não tenho ideias, não sei o que lá. Tá aí, tá pronto já pra vocês, alguém já escreveu. São textos que a gente não tem o nome dos autores, então fica difícil de achar. Você pode até tentar procurar para poder se inspirar, tá? E no caso de fazer alguma coisa baseada num autor que você já conhece, claro, dê os créditos ao autor, sabe? Você vai fazer uma história em quadrinhos baseada numa música, você pode colocar lá o arroba do autor da música e tal, ou algo assim, sabe? Isso aqui é uma dica para vocês terem para onde partir e o que fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu me recorde aqui que seja uma dúvida frequente. Tem uma coisa que eu não citei aqui e que é muito importante, mas que aí se aplica à história como um todo, tá? Eu só passei superficialmente. A nossa história, ela tem níveis, ela precisa ter níveis, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar uma história e eu posso começar essa história aqui, e aí eu vou... Ela vem linear, então as coisas estão acontecendo normalmente, eu estou apresentando meu personagem, etc. Nada demais está acontecendo. De repente, alguma coisa incrível pode acontecer aqui, e isso vai começar a história. Normalmente a gente vai descer um pouco o ritmo, e depois a gente vai continuar linear mais um pouquinho, tá? Até o momento em que a gente vai criar uma tensão maior com o personagem tentando resolver o problema. Então ele vai começar a subir em direção à resolução do problema. Quando ele chega na resolução, alguma coisa normalmente vai acontecer. Tipo, o personagem vai... É tipo o Thanos recuperando a manopla, tá ligado? Então a gente tem aqui aquela subida aqui. Esse ponto mais alto que você alcança é o chamado clímax, é o ponto realmente mais empolgante da sua história. E aí depois do clímax a gente normalmente vai ter um encerramento. A gente vai descer bastante e a gente vai voltar para a vida normal, ou você pode terminar um pouquinho mais alto do que isso, tá? Mas normalmente a gente tem essas noções aqui de que existem algumas etapas, né? A gente tem a apresentação, que não é nada demais a princípio, ela é bem simples, bem tranquila. Então a gente vai ter aqui a apresentação, a gente vai ter aqui o conflito, a apresentação do problema, esse surgimento do problema também. Vamos pôr aqui.
Aí a gente vai para a solução do problema. Solução do problema. Essa parte aqui, né? Quando começa a subir aqui, a gente já tem a solução do problema. A gente tem o clímax, que é aquela parte que você acha que tudo vai dar errado. Então a gente tem aqui o clímax. E a gente tem o final. Que também pode ser uma solução de problema. Querem um bom exemplo? Vamos usar Vingadores Guerra Infinita. Vingadores Guerra Infinita basicamente o Thanos, ele tá juntando os negócios e aí eles fazem uma parada que é o seguinte: para você não ficar com essa linha aqui muito estável, eles vão o tempo todo subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Cada vez que o Thanos aparece para pegar uma joia, ou que algum capanga do Thanos aparece para pegar uma joia, essa linha sobe, a linha de conflito sobe, um conflito novo surge ali. Então começa lá com a nave de rosquinha gigante em Nova York, conflito Homem-Aranha, Doutor Estranho, Hulk, os cacete A4, conflito. Ou será que eu estou confundindo já? Não, é isso mesmo. Então acontece isso aí. Então tem o primeiro conflito, aí depois tem lá Capitão América, Wanda e Visão e a feiticeira WandaVisão e a Viúva Negra. E aí aparecem os capangas do Thanos ali para poder pegar a joia do Visão, né? E aí eles fogem para Wakanda. E aí, beleza, mais uma vez a gente tem estável. Então subiu quando chegaram os capangas, voltou para a linha estável quando eles foram para Wakanda. Aí tranquilo. Aí porradaria lá no espaço quando vão pegar a joia do poder, né? E aí o Guardiões da Galáxia contra o Thanos e o pau comendo, né? Mais uma vez, sobe lá em cima a expectativa e aí ela desce. Só que aí eles fizeram uma parada que foi, pra mim, foi incrível. O ponto mais alto de Vingadores, a Guerra Infinita, pra mim, né, o clímax foi a cena em que não foi nem a cena do estalo, né? Mas foi a cena um pouquinho antes da cena do estalo. Porque eles fizeram uma parada que foi absurda. Eles fizeram o seguinte, né? Eles vieram aqui, o Thanos chega na cidade, no planeta Titã, destruído ali, e aí a galera começa a lutar com ele. Aquela luta em que todo mundo tem um plano para poder pegar a manopla, e aí eles estão fazendo força para poder, tipo, a Mantis segurando o Thanos ali para poder controlar a mente dele, enquanto o Homem-Aranha tá tentando puxar a manopla junto com o Homem de Ferro ali, e aí o Peter Quill, aquele animal de rabo, vai lá e me pega e começa a socar a cara do Thanos. Aí, meu amigo, nesse momento, neste exato momento, é o clímax, porque tá todo mundo desesperado e aí eles conseguem tirar a manopla da mão do Thanos e o Thanos pega de volta, e no momento em que isso acontece você sabe que o filme tá perdido, tá ligado? Então aqui é o clímax, e aí você tem pontinho de esperança lá no final, quando ele vai pra Wakanda pra pegar a última joia. E aí o Thor chega. Só que aí depois eles vão lá e quebram com a sua expectativa toda de novo e te joga numa situação bem baixa aqui, bem depressiva, abaixo de zero, que é quando o Thanos consegue fazer o estalo. E aí você fica, ué, e agora? Isso aqui é uma alteração que a gente tem nessa linha de conflitos e etc, tá? Mas que ela serve justamente para servir
puxada para a próxima coisa. Então, quando alguém está fazendo alguma coisa em duas partes, é normal que você termine as coisas, né, ou muito embaixo, para tudo ficar perdido, ou você termine com elas lá em cima. Tipo, antes de você dar a resolução do final, né, aqui no caso em Vingadores Ultimato não tinha, Guerra Infinita não tinha um final. Antes de você dar um final, você deixa uma situação bizarra, ou muito lá em cima, ou muito lá embaixo. E aí você deixa as pessoas ansiosas para saber o que vai acontecer no próximo. Tá? Isso é algo que vocês podem fazer nos quadrinhos de vocês também. Funciona muito bem, tem sido usado desde sempre, tá? E é bem interessante para vocês poderem trabalhar uma apresentação, um conflito que vai surgir ao longo da história, uma solução, né, desse conflito, uma solução desse problema, e finalmente um clímax para só depois apresentar um final. E por fim, mais ou menos importante, para a gente poder finalizar aqui, porque eu estou falando horrores, tem uma parada que é muito importante que vocês conheçam, que é a saga do herói. Qual é a ideia da saga do herói? Ela tem um ciclo, tá? As coisas vão acontecer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá. A saga do herói, ela tem um ciclo em que as coisas acontecem. E aí vocês vão ver que se vocês forem aplicar a saga do herói a diversas situações, tipo ao Hobbit, ao Harry Potter, ao Homem-Aranha, qualquer personagem da ficção atualmente, tá? A gente vai ter esse mesmo ciclo acontecendo. Tem 12 passos, mas às vezes as pessoas cortam alguns desses passos aí, que são bastante interessantes. Por exemplo, o primeiro passo é o mundo comum, que mostra a apresentação de como a sua cena, do que está acontecendo na sua história, tá? De onde vive o seu herói. Por exemplo, o Senhor dos Anéis. O Frodo vive em Baggins, Condado. O Frodo vive lá no Condado e tal, show de bola, tranquilo, até aí tudo tranquilo, sussa, você conhece o lugar onde ele vive, as pessoas que vivem junto com ele, como era a vida dele antes da aventura. Aí a gente tem o chamado aventura, um problema se apresenta ao herói, ou um desafio, ou uma aventura. Então o Gandalf aparece lá e fala, putz, tô com uma aventura aí pra gente poder fazer, tá ligado? A reticência do herói ou recusa do chamado, tá? Aqui no caso da reticência do herói ou recusa do chamado, você pode ou não colocar, tá? Normalmente os heróis ficam, não vou, porque isso, porque aquilo, eu não vou largar tudo que eu tenho aqui e tal, mas, né, alguma coisa normalmente vai acabar convertendo essa ideia do personagem mais pra frente. Então vamos lá. O encontro com o mentor ou ajuda sobrenatural. O herói encontra um mentor que o faz aceitar o chamado e o informa e o treina para a aventura. No caso, esse mentor em Senhor dos Anéis é o próprio Gandalf, mas também é o Bilbo. Então tem mais de um mentor ao longo do processo e eles vão treinando o Frodo conforme a história vai acontecendo, né? Aí tem o cruzamento do primeiro portal, o herói abandona o mundo para entrar no mundo especial ou mágico, e isso aqui é bem icônico porque em Senhor dos Anéis você vai ver realmente essa cena saindo, né, o Frodo ali saindo do condado, e aí tem um momento em que ele para, olha para trás, você percebe a saudade dele de casa, e a partir dali para frente ele não vai mais poder voltar, então ele dá aquela respirada e segue em frente. Sabe? Então é sempre uma cena icônica assim, você vai ver isso em vários outros lugares também. Provações, aliados e amigos, ou a barriga da baleia. O herói enfrenta testes, encontra aliados e enfrenta inimigos, de forma que de repente que aprende as regras do mundo especial. Então ele conhece primeiro ele é atacado lá pelos bichão lá, e ele já descobre que tipo, ele não pode dar mole porque alguém vai matar ele a qualquer momento. Aí aparece o Passo Largo, e aí ele já descobre que é um amigo também, e que está rolando uma guerra e etc. Então problemas vão surgindo ao longo da situação, que vão explicando esse mundo para o protagonista e ao mesmo tempo para a gente que está lendo, tá? O está vendo. A aproximação, o herói tem êxitos durante as provações,
Então, conforme ele vai passando pelos problemas, ele vai superando esses problemas. Você pode subverter isso, você pode fazer ele perdendo por todos esses problemas e se superar no final, tá? Provação difícil ou traumática, a maior crise da aventura de vida ou morte. A recompensa, o herói enfrentou a morte e se sobrepõe ao seu medo e agora ganha uma recompensa, né? No caso, o Elixir. Aqui, basicamente é quando tem aqueles reis mortos lá, e eu esqueço o nome dos personagens. E aí um deles perfura o Frodo, e aí ele morre até quase, né? Fica completamente debilitado e tal. E aí ele é levado para Valfenda e tudo mais. E aí ele ganha de presente, depois ele ganha a espada e a cota de Mithril, né? Então ele já ganhou uma recompensa aqui. O caminho de volta, o herói deve voltar ao seu mundo. A ressurreição do herói, outro teste no qual o herói enfrenta a morte e deve usar tudo que foi aprendido. E o regresso com o Elixir, o herói volta para casa com o Elixir e usa para ajudar todos no mundo comum. Isso aqui não necessariamente está no Senhor dos Anéis, que eu me lembre, tá? Mas funciona bastante também para vários outros filmes e várias outras obras de ficção, tá? Percebam que aqui a gente está vendo de diferentes autores, né? A gente tem do Herói de Faz, do Joseph Campbell, que se eu não me engano, eu acho que até o mais conhecido, e a gente tem do Christopher Vogler. Mas de qualquer maneira, esses 12 estágios, ou menos estágios, mas colocados nessa ordem, podem ajudar bastante você a construir uma narrativa que seja interessante. Depois que você constrói lá o seu roteiro, você pode pegar e dar uma olhada para ver se ele bate com a lenda do herói, né? Com a jornada do herói. E aí você vê, tipo, faz sentido? Fica legal desse jeito? Você não precisa necessariamente seguir a jornada do herói para poder fazer um roteiro interessante, tá? Existem várias outras formas de fazer isso sem a jornada do herói. Porém, você consegue fazer uma coisa bem legal seguindo isso aqui, e mesmo que seja clichê, se você fizer bem feitinho, cara, fica uma delícia de história. Todo mundo vai curtir a tua história com certeza, porque é o que as pessoas esperam. É um herói se redimindo, enfrentando os problemas, perdendo e voltando e se superando. Isso aqui é o que motiva aquela movimentação nas pessoas. Claro, você sempre pode subverter isso, você sempre pode inverter a pirâmide e fazer tipo, tá, beleza, meu herói não vai vencer no final. Ou talvez ele vença, mas não da forma como as pessoas esperam. Isso é bem legal, você pode trabalhar bastante isso, recomendo inclusive que façam isso, para que essas histórias não sejam sempre as mesmas coisas, tá? Mas tá aqui uma formulazinha, né, entre aspas, que pode ajudar bastante vocês. E é isso. Quase tudo que a gente vê hoje em dia de ficção segue por esse caminho da jornada do herói, do monomito, né? Ela é uma fórmula fácil de se seguir e ela é uma fórmula interessante, tá? Então vale a pena usar, não é depreciativo se você usar, não. É depreciativo se você só utilizar a fórmula do herói e você não trouxer nada de inovador, né? Não tentar mudar as coisas de alguma forma. Mas quando você consegue utilizar, cara, putz, e você faz isso bem feitinho, bonitinho, nossa, ela cai perfeito, assim. Muitas das histórias que a gente olha hoje que ganharam o nosso coração usam o monomito como base para poder se estabelecer. Então, o conto da gata borralheira, Cãezinhos de Sorte, Prometeus, aqui, Jesus Cristo seguiu a jornada do herói. Não é algo novo, é uma história que já ela existe naturalmente, tá ligado? A Odisseia, poxa gente, se vocês não leram a Odisseia ainda, pelo amor de Deus, na moral, a Odisseia é bom demais, sério, muito bom. Oi. Então, aí a gente pode tentar substituir, por exemplo, coisas como o elixir, né, a recompensa, por coisas mais sentimentais, por exemplo, né, emoções e etc. São coisas que são bem aplicadas aqui, sabe? Tipo, vamos tentar usar aqui
mundo comum, normal do herói antes da história começar. Às vezes o seu personagem é um personagem que ele vive uma vida maçante dentro de um escritório e aí ele tá de saco cheio daquilo. E aí um problema se apresenta ao herói e aí, por exemplo, ele descobre que ele tá doente e ele tem uma doença terminal e ele precisa aproveitar a vida dele o máximo que ele pode. E aí ele vai... alguém sugere para ele, né, que é porque ele vai viver a vida, ele vai fazer as coisas que ele não fez, fazer todas as loucuras que ele não pôde fazer. A história é mega batida, tá, gente? Mas só pra dar uma noção. E aí, isso aqui já no caso aqui, a reticência do herói, é ele dizendo, não, pelo amor de Deus, eu vivi a minha vida inteira como uma vida exemplar, tendo um bom emprego, bem casado, vivendo as coisas como uma pessoa boa deve viver. Mas aí depois ele se depara com o fato de que talvez, né, alguém chega pra ele e diz, cara, sua vida, você só tem uma e ela tá acabando. E ela tá acabando muito rápido. Se você não viver isso, você não vai viver nunca mais. E você pode morrer cheio de arrependimentos ao invés de morrer feliz. E aí, né, isso é o mentor chegando pra ele dizendo que ele poderia seguir com a aventura dele e o convencendo. E aí, sei lá, o cruzamento do primeiro portal. O primeiro portal que ele cruza eu vou pedir demissão do meu emprego, comprar uma van e viver na estrada, tá ligado? E aí ele começa a viver a vida dele mais naturalmente. Provações, aliados, inimigos, né? Ele pode descobrir as dificuldades de a esposa dele, por exemplo, não está se adaptando com essa ideia de ficar viajando pelo mundo, embora ela se esforce. Aliados, ele tem os filhos que apoiam o que ele faz e que dão novas ideias e que ele não tinha percebido até então o quanto eram importantes para ele nesse processo, né? E aí os filhos se tornam mais amigos do que antes, né? Inimigos, ele descobre que o próprio organismo dele está começando a ficar mais doente, mais degradado, e aí ele precisa correr contra o tempo. O tempo é o inimigo dele. Então a gente começa a ter esse tipo de coisa, né? Então, para aproximação, o herói tem êxito durante as provações, mesmo tendo todas as dificuldades, ele consegue saltar de paraquedas, ele consegue jogar num cassino em Las Vegas, sei lá, ir para uma festa das cores ou alguma coisa do tipo, sabe? Então, algum tipo. Aí tem provação difícil ou traumática, a maior crise da aventura. Sei lá, ele tem um piripaque no meio da festa das cores, tá ligado? E a esposa dele decide que ela não vai mais aguentar isso, ela não consegue ver ele sofrendo daquele jeito, permanecer do lado dele, e aí ela decide ir embora. E aí ele fica sem chão, porque ele esperava que ela tivesse ao lado dele o tempo todo, sabe? E assim você vai fazendo a história. Eu poderia ir eternamente com isso daqui, mas assim você vai fazendo a história. Você pode trazer isso para coisas mais cotidianas, e é legal que vocês tenham conhecimento de coisas mais cotidianas, que vocês vejam e prestem atenção nas histórias ao redor de vocês, tá? Eu falei do Senhor dos Anéis a princípio, do Harry Potter e tudo mais, porque são coisas que são muito populares e porque são coisas com as quais eu tenho mais familiaridade. Mas, obviamente, na vida real, essas coisas elas se aplicam também, tá, gente? Então vocês podem usar outros mecanismos ali para poder exemplificar esse tipo de coisa. E funciona super bem. Tá? Você falar que, obviamente eu não me lembro de nenhum agora, mas tem várias outras histórias mais realistas, por assim dizer, tipo como eu era depois de você, acho que é isso, ou como eu era antes de você, eu não lembro. Aquele lá que tem a Emily Clark e o cara que é tetraplégico. Só o personagem, no caso. É um filme maravilhoso, é um filme realista, ele trabalha com uma ideia de... Aliás, é um filme naturalista, um filme que trabalha com a ideia de, tipo, não vai ter um final feliz, o cara não vai desistir da ideia dele. Spoiler também, se você reviu, já faz mais de 5 anos que esse negócio tá lançado, não é minha culpa. O cara ele não vai desistir da ideia dele de se matar, ele vai se matar no final, ele quer fazer o suicídio dele porque ele acha que ele não pode viver
daquela forma, mesmo que a menina tenha mostrado para ele quão bom e quão boa a vida ainda pode ser, tá ligado? Mas ele sente que ele não conseguiria levar isso adiante por muito tempo e ele decide que sim, ele vai optar pela eutanásia e ele quer ter a morte assistida dele e tal. E é isso. E a história não só como a menina mostrou pra ele alguma coisa, mas é uma história dupla, em que ela aprendeu com ele. Então a jornada do herói ela foi feita 2 vezes, e em uma das vezes você não estava percebendo porque você achava que o herói era um personagem, quando na verdade o herói também era outro. Então é bem legal isso aí, é muito truquezinho bastante interessante pra gente poder ver. Então vamos lá, gente. Já que vocês não têm dúvidas, eu acho que já tá bem explicadinho. Eu não queria que essa aula fosse muito longa, mas depois que eu começo a falar, eu não paro mais. Mas vamos lá. Jabá. Jabá porque eu preciso fazer jabá para essa escola poder se movimentar. Lembrando que de segunda a quarta-feira, tirando esse mês que nas segundas a gente está tendo o workshop, tá? Mas de segunda a quarta-feira a gente está tendo os encontros na Ágora, né, no Desenho Livre, das 18 às 20 horas. O que a gente faz? A gente joga joguinho, a gente bate papo, fala sobre arte, fala besteira. Por quê? Porque a gente está em plena pandemia, tá todo mundo ficando maluco. Se tu quer relaxar um pouquinho, junta com a gente, que é legal. Quarta-feira agora, o último episódio de Loki. Quem ainda não assistiu e quer assistir, né, quem não assistiu Loki até então e quiser, sei lá, assistir o último episódio com a gente, ou quem já assistiu, mas quer assistir junto com a galera, pra gente poder bater aquele papo legal sobre, tipo, como foi a série, quais foram as decisões artísticas tomadas no episódio e etc. Gente, junta com nós que o papo é bom. Confia que eu não ia mentir pra vocês, eu faço essas coisas. Tá? Então, a gente tá lá na quarta-feira para poder assistir Loki, e a gente também precisa aí de sugestões de coisas para poder assistir nas próximas quartas-feiras. Então dá a dica aí, tá? Filme, pode ser uma série curta, pelo amor de Deus, nada de One Piece, tá? Por favor, a gente quer um negócio curto que dê pra gente trocar depois de um tempo. Além disso, eu tenho que lembrar vocês que a gente tem ali o concurso de quadrinho até 10 para fazer um quadrinho dentro daquele carrosselzinho do Instagram, tá? Se vocês ainda não se inscreveram, gente, pelo amor de Deus, a gente vem cá, agoraeavia.com. Então, a gente vem aqui no Projetos, tá? E tem aqui concurso de quadrinho até 10, HQ até 10, tá? Vocês podem fazer a inscrição de vocês aqui, claro, quando vocês tiverem com o quadrinho de vocês pronto, tá? E aí façam a inscrição de vocês, lembrando que os prêmios são para o primeiro lugar esse livro maravilhoso do Will Eisner. Tá aqui, eu não vou ficar mostrando, gente. Tá aqui o livro maravilhoso do Will Eisner, incrível, sensacional, sério, na moral mesmo, vale muito a pena. É o melhor prêmio que eu poderia achar com relação ao quadrinho e que meu bolso podia pagar. O segundo lugar aqui, a gente vai ter o sketchbook da Ágora, tá? Com um conjunto de bico de penas, tá? Que é pra galera que já tá querendo começar a fazer ali os quadrinhos, já pegar a manha de quadrinista profissional que trabalha com bico de pena. E o terceiro lugar também vai ganhar o sketchbook sem o bico de pena, porque é o que a gente pode fazer aqui também que fica mais barato, tá? Lembrando que para todos os kits aqui, o custo do envio não é fornecido pela escola, vai ser para você. Sai no máximo 15 conto, fica tranquilo. Então fica aí a dica para vocês poderem se inscrever, tá? E para finalizar, para a gente não se estender muito mais ainda, tá? Devo lembrar que nós temos o nosso financiamento, vamos dizer assim. Você pode financiar a gente, se tornar um ajudante nos apoiando, tá? E aqui a gente tem os planozinhos em que tem recompensas legais para vocês poderem apoiar. Pode fazer mensalmente, pode fazer doações aleatórias, se vocês quiserem. Eu não quero me comprometer mensalmente, mas eu queria fazer uma doação para poder ajudar a escola. Esse dinheiro é o que eu uso, inclusive, para poder pagar os prêmios dos workshops, etc. Então fica aí à disposição para caso vocês queiram ajudar a gente aí.
Então essas doações aqui vão ser bastante interessantes até para projetos futuros da escola. Aqui você pode ver algumas coisas que a gente pretende fazer com projetos e tudo mais. É isso, tem vários outros projetos que eu pretendo fazer na Ágora, mas que alguns deles infelizmente precisam de dinheiro. Se eu pudesse eu faria tudo de graça, eu adoraria fazer tudo de graça. Mas a vida é complicada, gente, a vida é complicada. Então se vocês quiserem apoiar, tem valores a partir de R$10, ou você pode fazer uma doação com qualquer valor. Tá, eu tô mexendo nessas coisas aqui porque eu percebi que tá tendo alguns problemas. Vitória, por exemplo, é uma apoiadora e tá tendo problemas com o PagSeguro. Eu acho que eu vou fazer tudo por via Pix e é isso aí, tá ligado? Eu só tenho que ver como é que eu vou organizar direitinho, né? Porque requer um certo processo de automação para que eu possa, por exemplo, dar recompensa para as pessoas adequadamente, etc, né? Então, eu tenho que rever também essa questão das recompensas, porque eu tô vendo que algumas coisas aqui eu vou começar a ter problemas para poder entregar. Gente, é isso. Eu acho que eu vou finalizar por aqui. Eu tô suando horrores, vocês não tem noção. Tô pingando dentro da minha blusa aqui. É isso, gente. Beijo. Eu amo vocês.